pelo medo e pelo preconceito, pois a tendência cristã é não aceitar mestres do islamismo, não aceitar mestres do budismo, não aceitar mestres do taoísmo, não aceitar mestres de qualquer outro princípio religioso, em especial ao sofrido povo africano. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Exu Ventania, a seu serviço. Salve, senhor Ventania. Muito obrigado pela mais essa oportunidade. Seja muito bem-vindo. Quando houverem palavras úteis a serem ditas, sempre estarei com vocês. E bom, senhor Ventania. Hoje eu tenho alguns assuntos, algumas perguntas e queria saber, posso começar com elas ou o senhor gostaria de falar algo antes de começarmos? Suas palavras são sempre bem-vindas. Sua sabedoria é reconhecida. Sei que saberá lidar com o diálogo de uma forma clara, para que todos possam entender. Muito obrigado, senhor Ventania. Eu percebo hoje em dia, e eu acredito que o Fernando também, pois foi até ele que me apontou essa questão, e sim, parece ser um fato, que a influência cristã, ela se dá fortemente mesmo num trabalho com outro panteão. E isso se dá numa cultura afro e até mesmo algumas outras culturas magísticas. Como o senhor vê essa influência? Muitas vezes a miscigenação é feita. Eu diria que isso é uma conexão com outras religiões para que seja aceita. Se fosse apresentado a vocês um Deus na forma original, que é pura energia, vocês não entenderiam. Vocês precisam de formas plásticas, palpáveis, fotos, estátuas, para entenderem esse divino. Uma parte será purista e dirá: não, nós não utilizamos estátuas, não utilizamos velas, não utilizamos flores, nada de elemento material. E outra parte da religião, seja lá qual for a subdivisão espiritualista, precisará desses elementos magísticos. Até mesmo dizendo: esta estátua representa o próprio Cristo. Na própria religião católica, vocês irão a igrejas onde vão oferecer algumas vezes o sagrado sangue de Jesus para ser beijado como relíquia. Vocês precisam de relíquias, algo que confirme a existência do divino dentro do culto individual de cada um. Então eu posso conceber que isso não é necessário,
porém é necessário devido à consciência de cada um e da forma que cada um cultua. Sim. Vou além. Por que é que a religião da Umbanda foi um pouco mais aceita? É a mais perseguida de todas, com certeza, junto com suas irmãs africanas, por própria hipocrisia. Por que é que ela foi aceita? Porque ela tem alguns elementos cristãos, como o Pai Nosso. Muitas vezes fazem, inclusive, a oração do credo dentro de uma religião que não é católica. Fazem a utilização de santos católicos, elementos católicos, verdadeiros padres e freiras dentro de um culto que já é miscigenado por si só, valorizando elementos cristãos e assim trazendo pessoas para o seu culto. Pois aquele que chega e ouve o nome do seu Deus é Oxalá, mas se ele tiver a forma de um Cristo, é somente a mudança de nome, portanto eu aceito. Se este Cristo for loiro de olhos azuis, mais fácil de aceitar ainda. Maria, loira de olhos azuis, mais fácil ainda. Mas, em princípio, coloque um totem, coloque uma estátua negra ao povo em si e diga se eles aceitarão. Ainda existem pessoas que, ao verem imagens escuras, associam ao mal, por própria ignorância. Esta tendência cristã está presente até mesmo em grandes livros. Sempre aconselho a leitura do livro de Urântia. Existe, inclusive, esses livros de doutrina espírita. Os próprios médiuns de hoje em dia tendem a fazer as suas referências ao Pai Nosso, aos apóstolos, ao Evangelho, e desconsideram completamente religiões elevadas, mestres elevados e ascensionados de outras religiões, grandes homens, que deveriam ser motivo de respeito e acabam sendo motivo de escárnio por muitos. Darei um exemplo muito claro. Por favor. Se você chegar a uma pessoa seguidora do cristianismo, essas que são muito ortodoxas, e disser que você segue o budismo, ela dará risada e pensará que você acredita numa estátua de um homem gordo. É a limitação provocada pelo fanatismo. E todo fanatismo faz mal. Faz mal a quem segue e a quem fala, inclusive, desta religião. Entendo. Tudo que é fanático no começo acaba muito rápido. Então eu posso entender que essa miscigenação da Umbanda, ela se dá devido à consciência do médium, ou melhor, pela cultura absorvida mais presencial aqui no Ocidente, que seria uma cultura cristã. E, pelo meu entendimento limitado, creio que seja... Não vejo isso como algo tão negativo. Eu vejo como se fosse uma questão universalista, mas devido à limitação consciencial das pessoas que a praticam. Porque se fosse uma Umbanda miscigenada como um Islã, que ao invés de usar a imagem Cristo, usasse o Maomé, poderia acontecer da mesma forma, só que é muito pouco difundido e aceitado aqui. Mas a questão é justamente essa, é a limitação. Muitos praticantes de Umbanda creem que somente os conceitos cristãos estão corretos. Você citou Maomé, que a paz esteja com ele. O livro deles é tão santo quanto o livro dos cristãos. Sim. Mas as atitudes fanáticas são o que sujam, deixam máculas na sociedade. As atitudes fanáticas do povo e não da prática religiosa.
O mesmo aconteceu com o cristianismo, a Igreja Católica assassina do passado, que hoje muitos fingem que nada aconteceu. Foi a igreja mais assassina que existiu. Verdade. E ainda hoje assassina as almas, pois julgam que a pessoa que está com problemas está tomada por um demônio. E, na verdade, esse demônio não há. Essa tendência cristã não é um defeito, mas deveriam ser mais abertos para outras culturas. Se, de repente, esta religião umbanda surgisse entre drusos no Oriente Médio, que são mais espiritualistas com tendências islâmicas, se por acaso acontecesse uma manifestação espiritual dentro daquela religião e ela tivesse sua subdivisão voltada para cultos onde se manifestassem espíritos, isto é somente uma proposição. Sim. Caso isso acontecesse, logicamente aquela nova religião que está nascendo a partir de pessoas que têm crenças drusas teriam valores muito próximos da cultura deles e não somariam outras culturas. O segredo da religião universal é entender que existe uma variedade de conhecimento que deve ser buscado e as diferenças devem ser deixadas de lado, buscando as semelhanças que estão nos ensinamentos. Por isso digo, os ensinamentos de Krishna, os ensinamentos de Zoroastro, os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Buda são muito semelhantes. Não somente isso, como as histórias também. Senhor Ventania, por favor, me corrija. Uma teoria minha. Percebendo que desde o princípio, do princípio conhecido pela humanidade, houve a necessidade de se ter um contato com o divino. Então, devido à falta de consciência humana para o entendimento de energia, surgiu-se os panteões, deuses com qualidades antropomórficas. Um povo politeísta que acreditava em vários deuses, que esses deuses refletiam e inspiravam as qualidades humanas. E isso, panteão grego, panteão romano, panteão nórdico, panteão africano, assim se dá até hoje. Então, acredito eu que uma consciência cósmica universal se colocou desta forma entendível para auxiliar no processo de evolução. Isso é meu entendimento de universalismo. Seria algo similar a isso? Todos esses panteões trazem os aspectos básicos da personalidade do divino, manifestadas através de um deus de guerra, de uma deusa que é maternal, de um Deus que é salvador e redentor, de um Deus de cura, de um Deus de peste. Isso se repete em todas as culturas. E grande interação magística se dá de acordo com a energia que você precisa, a emoção que você profere para a realização junto a um desses deuses ou deidade. Tudo é tão semelhante e tão igual. No entanto, foi ensinado aquelas pessoas que utilizam tapas, que se você utilizar uma divindade de um outro panteão, estará lidando com o demônio. Muito bem colocado, seu Ventania. E os aspectos são os mesmos. Sim. Sim. É muito fácil demonizar o Deus dos outros e não enxergar os defeitos no próprio na própria tendência da sua crença, que muitas vezes é preconceituosa, ela desagrega e não congrega, ela faz com que dentro do seu âmago você sinta que a sua é melhor que a dos outros. E por isso eu digo, qual é a melhor religião que existe? É a do seu próximo. Pois se você proteger e respeitar a crença do próximo, tentar entender a crença do próximo, será muito mais fácil
derrubar as barreiras culturais, espirituais que os separam. Uhum. Eu acho e me permito achar que seriam mentais e emocionais também. A mente Certo? de desejosa e a emoção, eu acredito que uma emoção não trabalhada com uma mente desejosa pode ser algo um tanto quanto complexo para a vida de um ou de muitos. O porquê da minha colocação? Hoje eu converso com o senhor Exu Ventania, que trabalha na Umbanda como dentro da falange de Exu Ventania. Eu acredito que existem muitos Exus Ventanias. O senhor é uma individualidade trabalhando dentro dessa falange. Com Então, personalidades diferentes. sim. Então eu pergunto ao senhor, devido ao processo que nós fazemos aqui, a nossa conversa, eu gostaria que o senhor esclarecesse uma dúvida que é minha e eu acredito que de muitos. Hoje, o senhor trabalha através da psicofonia com o Fernando e mais algum médium? Trabalho somente com ele. Trabalha somente Há com mais de ele? 30 anos. Há mais de 30 anos somente com ele. Eu escolhi vir ao culto da Umbanda sob a forma de Exu, numa corrente não muito popular. Essa falange de ventania seria como se fossem os párias. E eu decidi, e viria novamente, inclusive sob a forma de uma falange menos popular ainda, justamente para que não fossem jogados sobre mim esses buquês de louros que jogam tanto, enaltecem tanto a mim que nada sou. Sou uma consciência que decidiu acoplar-se à religião Umbanda e que não significa que as outras consciências que seguem a mesma falange tenham que ser iguais a mim. Ao contrário, creio eu que eu seja o estranho no ninho. É como se fosse uma sala onde todos são designados. Vocês dão nomes nas escolas ao nome de suas classes. Classe 1, classe 2, classe 3. A, B, C. Caso eu fosse de uma dessas classes, não significa que todos teriam que ser iguais. Sim. No entanto, algumas pessoas querem ser iguais. E é isso que deve ser combatido. Há mais de 30 anos eu trabalho somente com este médium, somente com este aparelho. E há muitos anos e séculos eu tenho inspirado artistas, religiosos, escritores a falarem, a se expressarem dentro dos pensamentos que eu me servi como mentor. Mas hoje, esta consciência que está falando com você se manifesta somente através deste aparelho. Perfeito. E existem outras consciências, Exu Ventania, que se manifestam com suas individualidades em outros médiums, correto? Os outros participantes da sala, mas não são esta consciência que está falando agora. Perfeito. Perfeito. E durante esse processo ao qual o senhor se colocou, acredito eu que não seja somente a única coisa ao qual o senhor se dedica. E numa questão de evolução, senhor Ventania, numa questão evolutiva da sua consciência, esse trabalho é mais um dentro do seu processo, correto? É aquele que, quando sobra tempo, eu me manifesto a vocês. Eu tenho um trabalho exterior de liderar pensamentos
e trabalhos voltados à evolução desta Terra através de outros meios, inclusive tecnológicos. Entendo. É interessante porque muitas das vezes, não só umbandistas, mas outras culturas religiosas não tendem a entender o que seria uma questão evolutiva. Exemplo, o processo de evolução. Eu confesso ao Senhor que ainda me incomoda a ideia de não ter privacidade quanto aos meus pensamentos, mas talvez seja devido às minhas limitações ao meio que eu existo, que é diferente do Senhor. Agora, imaginando um espírito muito elevado, como um mestre, vamos pegar mestre Serapis Bey, por exemplo. Esse mestre, ele está num processo, num grau evolutivo, que eu não consigo conceber devido à consciência humana que eu tenho. Como se dá o processo de evolução? Eles chegam, digamos assim, à consciência universal, ao núcleo dessa consciência? A tendência a todos é chegar a essa consciência universal. Todos os ascensionados ascenderão. Nada é estático. Seus fractais espalhados pelo universo, vez ou outra, descem aos planos onde existe vida para evoluir e ensinar a evolução. Muitos fractais desceram sob formas humanas e que vocês dizem ser Deus. Uma personalidade chamada Sai Baba de Shirdi foi a encarnação na Terra do divino. Um grande cientista que vocês tiveram, chamado Tesla, foi a encarnação do divino. Grandes nomes que mudaram O a todo história. atrativo, Krishna, foi a encarnação do divino. O próprio Cristo foi a encarnação do divino. Zoroastro, a encarnação do divino. Não necessariamente o divino vindo à Terra, pois a partir do momento que você ascende, você passa a ser divino. Inclusive, todos são divinos. Quando um fractal de um mestre ascensionado desce à Terra e é chamado inclusive de Deus, isso é uma falha. Todos somos deuses. Pequenos deuses, grandes deuses, mas todos aqueles que fazem parte de uma consciência cósmica, que eu sempre digo que é o Criador de todas as coisas a quem devemos toda a nossa existência, um dia todos os fractais retornarão a essa pátria mãe originária de tudo. Então, me corrija, não somente quanto a mestres ascensionados, mas quanto a imagens utilizadas nas religiões, até mesmo na Umbanda, imagens brancas, imagens humanas, são a representação desses fractais, porque eu não me, como é que eu posso dizer, não colocaria uma limitação mental na minha mente, entendendo que um mestre ascensionado teria que ter uma forma humana. Se ele não é de origem deste plano, por que teria que ter? Se por acaso ele é de uma origem onde já não é formado de carbono, onde as feições são mais translúcidas, porque é que ele tem que ter essa forma física de vocês? Em sua maioria, neste setor do universo, a forma humana é bem aceita, mesmo porque, neste plano terrestre, a constelação de Lira, onde existem seres humanos, os pleiadianos, os sirianos, participaram muito da evolução, sendo que os sirianos, inclusive, têm formas não comuns a este plano. Mas, na hora de representarem, todos têm que ter formas brancas,
louras de olhos azuis. Qual é a minha origem estelar? Você sabe. Sei. Sim. Reptiliano. Mas, se eu tiver que aparecer a vocês, terão que pintar de uma forma loura e de olhos azuis para que eu seja aceito. Eu teria que ser representado sob a forma de um santo católico, que inclusive fui, para ser aceito por vocês. Ou a minha forma, que trabalho neste momento sob comando de uma frota, onde eu também sou responsável por uma nave, na minha roupagem, distinta das vestes medievais, ou véus orientais, ou turbantes, pois é assim que vocês veem os mestres. Vocês não enxergam mestres vestidos com as vestimentas necessárias para o seu trabalho do dia a dia. Fato. Vocês me chamariam de astronauta se me vissem da forma com que eu permaneço normalmente. E não somente com o senhor, mas com todos os trabalhadores que, dependendo de onde trabalhem, têm a sua roupagem necessária para exercer a sua função. Ninguém é daqui. Todos são de fora. Existe uma raça humana que já tem sido autóctone desta terra e que já está reencarnando com frequência, mas as origens são todas de fora. Portanto, aquele que ainda mantém sua conexão com sua origem, digamos o povo Kumara, o povo que habita ainda as esferas espirituais de Vênus, ainda utilizam as suas roupagens próximas à realidade em que eles existem. Inclusive seres que habitam o seu Sol central. Não tem forma humana. A tendência de vocês a colocar forma humana em tudo é a prova do preconceito e limitação. Portanto, mestres têm que ser homens, ocidentais ou de olhos levemente puxados. Existem algumas mestras, mas não são frequentes. Este é o tamanho do seu preconceito. A maioria de seus mestres será branca, sendo que o continente africano é tão cheio de grandes professores. Nunca serão do reino elemental, nunca terão suas formas originárias reptilianas, insectoides, anfíbias, demonstradas no original, pois vocês não aceitam nada que é diferente. No máximo aceitarão formas angelicais com suas asas ou sob forma translúcida, representando os seus extraterrestres, onde todos nós somos extraterrestres. Este plano, chamado Urântia, é somente um grande laboratório, e onde todos somos coabitantes, co-criadores, entrantes neste plano para a evolução. Interessante da forma que o senhor coloca, porque é bem comum ao meu entendimento que irmãos de outras orbes reencarnam aqui para ter a experiência na matéria como ser humano. A questão desse grande laboratório seria os experimentos que eles vão fazer no seu próprio processo evolutivo. Seria isso? Sim, é um plano de provação, onde foi dado um paraíso para que vocês, vários Adãos, várias Evas, possam crescer, evoluir, multiplicar em todos os sentidos. Perfeito. Perfeito. É interessante como muitas das vezes nós não percebemos de como a estrutura biológica desse mundo ela é toda trabalhada para que sejamos, venhamos a existir sobre eles, assim como a nossa estrutura biológica também aceita
ou digamos, desde o alimento ao oxigênio, tudo foi construído para que haja essa máquina biológica, ser humano, comportando uma alma para que haja esse processo laboratorial. Muito interessante. Uma visão e Aqui, tanto. aqui e em outros orbes onde há vida. E veja bem, tirem esta visão de que o Deus central em 7 dias formou este mundo, porque, na verdade, o faça-se a vida está sendo inspirado todo o tempo. Esta divindade, Pai, Mãe, central, dá a autorização da vida em todo o universo. E neste plano, várias raças, que vocês podem chamar de deuses, pois tudo que vem de fora para vocês é Deus, participaram da criação. Desde a forma monoatômica até mesmo a evolução máxima. Portanto, ele diz, ou ela diz, forme-se a vida, e os seus trabalhadores, também chamados deuses, assim o farão. Hoje, vocês brincam de Deus. Exploram seus satélites, exploram planetas, pois estão a 1%, ou talvez menos, do que outras tecnologias, inclusive a tecnologia a que eu pertenço, de habitar um planeta e transformar aquilo que é inóspito em um paraíso. Vocês brincam de Deus. Se evoluírem como raça, no geral, passarem por todas as provas. Se houver uma congregação enxergando que todos são iguais, mesmo em suas diferenças são iguais, aí sim, vocês serão capazes de brincar de Deus, como essas outras raças que eu citei fizeram, fazem e farão, e assim estão a monitorar toda a evolução. Peço somente que os olhos do preconceito seja lavado com as águas de Oxum, como vocês mesmos dizem. Oxum lava meus olhos, não é isso que vocês dizem? Lava meus olhos, minha emoção, lava meu preconceito de toda a ação de visão negativa a tudo aquilo que não é daqui e aceito pelo meu ego. Ainda citando os mestres, um livro sagrado como o Alcorão, você pode ver. Existem muitos sábios ali dentro de sua fé. Muitos sábios, inclusive, que hoje citam as palavras do mesmo Deus em seus púlpitos, eu diria mesquitas, mas em seus púlpitos. São pequenos sábios, mas estes sábios não podem ser representados como mestres por vocês, pelo medo e pelo preconceito, pois a tendência cristã é não aceitar mestres do islamismo, não aceitar mestres do budismo, não aceitar mestres do taoísmo, não aceitar mestres de qualquer outro princípio religioso, em especial ao sofrido povo africano, pois ali é terra de mestres também. E vocês têm hoje um mestre Afra, representando todo um continente, onde dentro deste panteão deveria ser representado por muitos outros de sua raça física, de sua cultura, de sua evolução. Perfeito. Perfeito. Eu me apego muito a esse grande mestre Oxalá, e não somente a ele, a todos os orixás. Tenho aprendido muito, me tornado um ser humano melhor. Acredito que a minha limitação esteja melhorando um pouco, embora ainda exista. As limitações, seu Ventania, elas se dão para consciências carnadas e desencarnadas. Eu penso o quanto não é
difícil, talvez, no desencarne de um espírito, para ele num ambiente a qual ele não tenha digamos assim, a recepção adequada de acordo com a sua própria cultura. Um exemplo. Ou até mesmo durante um processo de desobsessão, senhor Ventania. Vou colocar primeiro como desencarne. Eu sou brasileiro. Vamos supor que eu desencarnei e passei por todo o processo desse desencarne num país estranho ao meu. Aquele processo ele vai ser um pouco mais difícil para mim, eu imagino. A questão de afinidade depois que eu passar pelo tempo que eu tiver de aceitação do que aconteceu, eu acredito que isso se resolva. Mas num processo de obsessão, como um espírito, e eu acredito que isso seja muito problema dos exorcismos católicos, como um espírito, vamos supor que seja entendido, um espírito de um gênio, pode ser entendido como um obsessor ou como um daimon e ser trabalhado um processo de desobsessão ou exorcismo numa cultura a qual ele não entende. Reformule sua pergunta. Tá bom. Da seguinte forma, eu sou um espírito negativo. Vamos colocar um espírito negativo, talvez eu tenha usado a palavra gênio de forma incorreta. Um espírito negativo que a minha cultura não entende uma cultura católica, ele não... Vamos supor que eu seja um espírito negativo de um irmão que desencarnou que seguiu o Islã. Então, se alguém for auxiliar a pessoa que está sofrendo esse processo por esse espírito e utilizar-se de uma cultura católica, ela não seria tão efetiva, correto? É preciso falar a mesma linguagem. Sim. Entrar na bolha mental dele para poder fazer um trabalho de desobsessão. Sim. Então, tendo ainda esse conceito, a partir do momento que um espírito desencarnou, ele vai para o seu local de afinidade. Mas o entremeio nesse processo, existe a possibilidade de vamos colocar, uma falta de entendimento devido à parte, ou seja, do umbral, ou a parte que seja da primeiro resgate a qual ele se encontra? Eu vou exemplificar da forma mais simples e infantil. Por favor. Uma cebola, retirando todas as suas cascas, no centro é um miolo. A mesma coisa é o espírito, cheio de suas vestimentas, de sua cultura, de sua diferença religiosa, de tudo que foi plantado ao longo de uma existência, sendo retiradas todas essas camadas, você chega a um miolo. Este retirar das camadas, muitas vezes é sofrido, sim. Por isso, os campos do umbral são tão vastos. Alguns são mais rebeldes, outros não. O que vocês chamam de purgatório. O que vocês chamam de seios de Abraão. Os seios de Abraão estão disponíveis para aqueles de origem cristã que desencarnarão e ficarão dormindo até o fim dos tempos e acordarão para Deus. Quando isto acontece, a pessoa que desencarna e tem esta fé e chega do lado espiritual, percebe que não há seios de Abraão onde você dorme, e sim um movimento constante e evolutivo, este choque de cultura leva algum tempo para que o espírito entenda que tudo é movimento e tudo é cíclico, e que aquela crença de seios de Abraão foi somente um termo usado para o descanso dos bons de coração, sendo que nem todos são bons. Portanto, o tempo é o senhor da razão, não é mesmo? Sim. Pois é o tempo que fará com que o espírito mais rebelde se adapte e possa ser levado às colônias de regeneração para a sua evolução individual e congregação aos que pertencem à mesma mônada original. Ele é preparado, limpo, purificado
tirando todos os seus conceitos e preconceitos, para que seja levado somente em essência para aquilo que ele é originalmente, e não sujo pelas demais encarnações que teve aqui ou em outros orbes, que porventura tenham sido mais sofridas. Devo ter respondido sua pergunta desta vez? Perfeito, senhor Ventania, perfeito. Eu vou fazer uma última colocação e depois me coloco à sua disposição, para o que o senhor quiser. Senhor Ventania, eu vou utilizar alguns termos como mutação. Então, acontece uma mutação evolutiva do processo para nós aqui da matéria como espírito. E esse processo de mutação evolutiva, ele é consciencial, desde o primeiro momento que nós temos consciência de que estamos aqui na matéria. E assim vai o desenvolver da vida aqui na matéria até que venhamos a voltar ao plano espiritual. Correto? Uhum. Então, levando em consideração que tudo é um processo cíclico, tudo é um processo evolutivo, esse processo evolutivo ele vai girar de acordo com a ação das consciências que estão à nossa volta, correto? Sim. Sim. E isso não falando apenas de pequenas sociedades, mas numa generalização global. Então, tudo está em constante movimento, positivo ou negativo, de acordo com a ação das consciências à nossa volta. Tudo está numa mutação evolutiva. Eu quero perguntar ao senhor o que o senhor vê das evoluções que estão acontecendo e quanto a essa questão desse problema, desse vírus que ainda assola muitos de nós. Eu chamo de mutação evolutiva devido à ação de pessoas que não conseguem simplesmente manter um isolamento social. Eu gostaria de saber a sua visão de como está essa situação no momento. Se o senhor puder, Senhor Ventania. Você deseja que eu faça uma observação local sobre esse país ou sobre o mundo? Sobre o mundo, Senhor Ventania. Cada um está tomando uma posição diferente e um entendimento diferente. Independente, eu prefiro que seja mundial, Senhor Ventania. E também a sua visão quanto a essa questão. Olha, eu vejo que o senhor me dá uma opinião sobre as ações dos humanos aqui na matéria e, se possível, de como está sendo o trabalho com o senhor fora da matéria quanto a essa questão, se for possível. Muito bem. Naves de regeneração estão a serviço de Santa Ametista e Santa Esmeralda, juntamente com colônias que se aproximaram deste orbe para receber a quantidade muito além do que era esperada de desencarnes. Esses desencarnes, muitos foram a mais devido a problemas causados por questões sanitárias, mas também por involução do povo e de seus governantes. Países onde as formas de combate à doença foram tomadas de forma séria, estão sendo exemplos e estão livrando-se da doença. Como deve ser vista essa doença globalmente? Temos uma desgraça, temos um problema sobre nós. Todos devemos lutar juntos para a erradicação deste problema. Como está acontecendo verdadeiramente? Muitas nações não estão aceitando essa mutação, nem mesmo esse karma. E por isso estão insistindo. Estão vendo seus mortos caindo e estão negando. Pergunto, ao longo de um ano, mesmo uma cidade pequena tem um governante. Este governante não poderia ter se dedicado a transferir suas finanças, não dele individual, mas do povo que paga seus impostos e são altos, para a construção de novos hospitais? Não. O que tem acontecido, inclusive, é fechamento de hospitais que estão se tornando obsoletos e a concentração de pessoas com diferentes tipos de doenças. Se antes era esperada uma quantidade X de doentes,
esta quantidade X de doentes de outras doenças, de desencarnes de outras doenças, ainda está presente e aumentou. A tendência a aumentar, devido à idade das pessoas dos países que se torna cada vez mais evoluída. Portanto, com o envelhecimento, a morte é natural. A mesma quantidade somada a um pouco mais de doentes e somada a mais essa nova desgraça chamada mutação, isso causa o caos. Quantos dos seus governantes providenciaram espaços específicos para a cura desta doença? Não muitos. Ao contrário, grandes quantidades de dinheiro foram direcionadas a outras questões em seus países. Portanto, alguns países demorarão mais tempo para livrar-se desta mutação. Pois o próprio povo não aceita, pois não todos, o próprio povo não enxerga como sendo algo muito perigoso. Dou um outro exemplo. Hoje, a transmissão é através do toque. Em um outro momento, a transmissão será através do ar. E aí, aquele que não faz o seu resguardo estará exposto ainda mais. Doenças vão acompanhar a humanidade sempre. A questão é, estando tão evoluídos, com toda a tecnologia disponível, de todas as formas, sabendo que o seu irmão está tombando em guerra para esta doença, mesmo assim você não acredita. Estamos vivendo o momento das trevas. A era das trevas retornou na mente das pessoas. Somente quando as pessoas evoluírem, perceberão que o que é sério é realmente sério. Existe muita, eu diria o termo armação política em cima dessas questões, mas a doença é verdadeira, a transmissão é verdadeira, e isso ocorre em todo tipo de ser. Pragas virão aos ovinos, aos caprinos, pragas virão aos seres humanos. Doenças são comuns, mas a inteligência, principalmente a inteligência emocional, pode curar através do resguardo e o não contato com aquilo que transmite o mal. É errado hoje dizer que vocês fizeram um salto quântico e estão já na era de Aquário, sendo que ainda os seus pensamentos estão na era de Touro. É isso que acontece. Aquele que não enxerga, não vê e não ouve, perecerá. Juntamente com pessoas que têm o mesmo pensamento, e o mais terrível é caso os seus governantes sejam cegos, surdos e mudos. Terrível. Terrível. Esse entendimento já era algo que eu tinha, mas hoje eu vejo, pelo menos aqui no Brasil, seu Ventania, algo que seja mais parecido com como na antiguidade. Damos o Coliseu para que o povo se entretenha e não tenha a percepção de que tudo que está acontecendo à sua volta, isso tem acontecido muito. Infelizmente, para muitos governos, isso desde Roma, a morte do povo é útil. Você diminui a explosão demográfica, os problemas sociais, corta, como se fosse você conhecedor do tarô, a carta número 13, que corta a cabeça de reis, dos nobres, mas também dos pobres. O ceifar desta carta está acontecendo agora. Os governos poderão chorar, lágrimas que muitas vezes, se pensarem com os seus corações, serão úteis. São recursos humanos diminuindo.
sob a frieza de um governante, seja qual for, nesta nação, por exemplo, milhões ainda serão pouco. Portanto, cuidem-se, tratem-se, mutem seus pensamentos para que não cheguem a esses números, pois eles são facilmente alcançáveis quando você não tem consciência. Esta é a fase em que a inconsciência está tomando a forma mais perigosa do que se esperava desta transmissão. É o negar o que acontece diante de você mesmo. E para os irmãos que não entenderam quando eu me referi a Coliseu, eu digo, Coliseu é algo que tira a atenção do povo. Hoje nós temos muitos programas na mídia que fazem isso. Senhor Ventania, eu abordei tudo que o senhor gostaria de falar. O senhor gostaria de falar sobre algo mais? Eu ficaria uma eternidade palestrando com você sobre esses assuntos que, para mim, são relevantes. Mas o que eu posso dizer é, uma vez ascensionado, pode ainda mais ascender. Uma vez ascensionado, pode também descender e mandar seus fractais. Não esperem que um Salvador venha de uma forma física salvar todos vocês. Mas este Salvador virá sob a forma de consciência de que todos possuem este ser crístico habitando dentro de cada um, independente de religião. Aceitem isso e permitirão que o que se estabelece como reino de Deus aconteça dentro de cada um de vocês. Vocês têm a capacidade de mudar este mundo. Pois mudem, sejam conscientes, aprendam e vejam, acima de tudo, que os erros podem ser corrigidos, mas para tempo imediato. Não para tempo próximo ou tempo demorado. É para imediato. Desejo a todos muita luz, muito conhecimento, abertura para aquilo que não sabiam e leiam até sangrar seus olhos. Exu Ventania se retira.